Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reina o Senhor, reveste-se de esplendor. Reina o Senhor, reveste-se de esplendor. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós, seus feitos, proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria eu poder estar aqui hoje presidindo essa Eucaristia desse Renascer Nacional. Como o Padre Sérgio também dizia, né, na missa dele ontem que ele presidiu, para nós que vivemos a experiência do Renascer, é um presente, né? Para mim, eu vi como um presente de Nossa Senhora poder presidir essa Eucaristia desse Renascer. Porque para nós é uma experiência que marca muito a nossa vida, né? Então, estou muito feliz. Primeiramente, gostaria de dizer isso para vocês, por fazer parte, né,
desse ministério, né? Graças a Deus, também fui alcançado por essa corrente de graça através do ministério para seminarista, né? Para seminarista da renovação. Quero acolher as demais autoridades que nos acompanham, né? Os bispos, na pessoa de Dom Alberto Taveira também, Dom José Aparecido também, hoje assistente também espiritual da RCC Brasil, os presbíteros que estão acompanhando também essa celebração eucarística, nossos irmãos e queridos diáconos, o vice-presidente da Renovação Carismática do Brasil, na pessoa do Vinícius, né? E também os demais conselheiros. Também a minha saudação especial à Kátia, né? Hoje que coordena nacional a Caris aqui no Brasil. A minha também saudação. E também a minha saudação especial também ao Rafael, coordenador nacional do Ministério para Seminaristas. Na pessoa do Rafael, quero saudar com muita alegria todos os seminaristas, né? Que participam também desse Renasce, que já participaram. Então, é uma alegria, meus irmãos, também. Gostaria de saudá-los de forma especial, também vocês, que agora também vivem esse Renasce, né? Eu já estive aí, do lado de vocês, estou aqui, e digo para vocês que é uma graça. Viver o Renasce é uma graça. E vocês vão perceber isso. Quem está começando agora, né? Quem já vive já sabe disso, que é o verdadeiro Kairos em nossa vida. Então, quero saudar também as demais autoridades que nos acompanham nesse momento também, né? Nesse Renasce Nacional, né? Que nós estamos vivendo de forma típica, né? Online, né? Mas a graça de Deus não está nos faltando, né? A gente está vendo como está sendo uma bênção esse Renasce, como Deus tem feito, né? Ontem eu pude ver alguma parte da celebração do Padre Sérgio, né? Acompanhar algumas pregações hoje do Padre Luiz Antônio, texto de manhã, já acordei já, né? Matando a saudade do Renasce, que era o texto que a gente sempre começava também com o texto, né? E já liguei já a transmissão em casa, já estava ouvindo de manhã já o nosso texto. Então, quanta graça, Deus, depois a adoração, né? A pregação com o Padre Luiz Antônio também, outro grande amigo nosso, né, Padre? Grande companheiro também dos Renasce, né? Padre Luiz Antônio. E depois a pregação com o Dom Ascona, que teve, que vocês acompanharam, né? Quanta graça Deus está nos dando nesse Renasce. E ele ainda, como eu falei para vocês, ele ainda tem mais para fazer, né? A igreja hoje celebra essa memória obrigatória de São Bento, proclamado pelo Papa Paulo VI, em 1966, como patrono da Europa. Hoje, junto com São Cirilo e São Metódio. Então, a igreja hoje faz essa memória, né, desse grande homem de Deus que foi São Bento, né? Uma escola, né, os mosteiros hoje beneditinos estão em festa, né? Estão em festa. Um grande homem de Deus, né? Um homem que marcou por essa expressão, ora et labora, que quer dizer orar e trabalhar. A escola beneditina é uma escola de oração para nós, através de São Bento, né? Um mestre na oração, mas também no trabalho, né? A oração que santifica o trabalho, né? Então, temos essa expressão tão conhecida, né? De São Bento, que tinha por insígnia, né? Na sua imagem, né? Tradicionalmente, um arado e uma cruz. Um arado e uma cruz. Uma frase muito também relevante de tantas outras, né, de São Bento, é isso que ele dizia: nada absolutamente prefiram a Cristo. Nada absolutamente prefiram a Cristo. Eu fiquei impactado com essa frase de São Bento hoje, fazendo ofício divino, né? Que maravilha! Nada absolutamente prefiram a Cristo. A vida desse santo, grande homem de Deus, da vida monástica, nos mostra a realidade do combate espiritual, como nós vemos no Evangelho, né? O Evangelho mostrou um pouco dessa realidade, que a gente luta também contra as forças espirituais também. São Bento era um homem de profunda oração, mas que viveu muitos combates na sua vida, né, de homem de Deus. E você, seminarista, também, saiba que a nossa vida também comporta. O padre já foi seminarista, sabe também dessa realidade. E que São Bento viveu também, para dizer que nós travamos, assim como eles, uma luta pela santidade. E na vida de um seminarista, de forma especial, né, não é diferente.
Não é diferente. Como ouvi um dia de um padre, né? O padre dizia assim que os demônios têm preferência por morar nos seminários. Ele dizia assim para mim: os demônios têm por preferência os seminários. Por quê? Porque é lá que estão as sementes dos novos sacerdotes. Como dizia lá na expressão do Nordeste, eu sou nordestino, né? Vamos matar no ninho. Vamos matar logo no ninho. Então o demônio também, ele tem essa, podemos assim dizer, essa articulação, né? Os demônios, como dizia ele, estão nos telhados do seminário, né? Dentro do seminário. Eles fazem como que plantão. E nós precisamos saber, meus irmãos, e não podemos perder de vista essa realidade, da visão espiritual. A vida de São Bento nos atesta isso, né? A vida de São Bento nos atesta isso, né? Essa luta do combate espiritual. Você que está nessa pandemia agora em casa, né? Quantos combates espirituais você está travando? Né? E o Padre Luiz Antônio dizia de forma tão ousada no espírito, que devemos rezar, meus irmãos, em casa, devemos viver a vida que nós vivíamos no seminário, que você está no tempo agora de pandemia, está teve que vir para sua família, teve que vir para sua casa, e você deixou aquela regra, né, de oração, aquela disciplina que o São Bento também tinha, e era uma marca também dele, também dos monges beneditinos, a disciplina da oração. Você está em casa, mas você precisa também, meu irmão seminarista, viver a disciplina no seminário na sua casa, para que você possa vencer os combates. Como o Monsenhor já nos ensina aqui, quem não adorar não vai aguentar. Eu quero dizer para você, seminarista, também, meu irmão, se você não adorar, você não vai aguentar. Ah, padre, mas como assim? Como o Padre Luiz Antônio dizia, você é seminarista, você está na sua família, está na sua casa, está no seu pároco, né? Vai ajudar na sua paróquia na missa, meu irmão. Vai ajudar seu pároco lá na missa, vai receber Jesus Eucarístico, se fortalecer. Você é seminarista, você pode ajudar lá. Em algumas realidades, eu estou vendo que em muitas realidades os seminaristas estão podendo participar junto com o padre. Você que está em casa, não deixe de se aproximar, você vai ser um homem da Eucaristia. Você precisa já, como seminarista, se familiarizar. Porque, como diz, né, na carta, também no documento do Papa Bento XVI, da Eclésia Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. E ali ele fala para os presbíteros também que nós vivemos também, devemos viver da Eucaristia. E você, seminarista, que aspira já ao sacerdócio, como dizia o Padre Luiz Antônio também, de forma tão sábia, né? Ninguém nasceu para ser seminarista, né? Ninguém nasceu com essa vocação. Você nasceu para ser presbítero da igreja, mas você precisa aspirar, e aspirar como aspirante, né, ao ministério presbiteral, você precisa fazer por onde? São Bento nos mostra dessa disciplina na oração, né, que devemos ter, que você que está em casa, talvez você perdeu, como o Padre Luiz Antônio dizia também, está na hora da gente retomar a nossa vida, né, o renascem. Nós vamos pedir isso, um novo Pentecoste sobre mim, sobre você, para que possamos retomar a nossa vida carismática, a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus. É uma grande armadilha do demônio, meu irmão seminarista, quando você descuida da oração. Quando você descuida da oração. E como diz o nosso fundador aqui, o Monsenhor Jonas, quando o membro sai da comunidade, ele diz, eu não mando ninguém embora. É você, por si próprio, que se desclassifica. Meu irmão seminarista, quando você deixa de viver a sua vida de um jovem seminarista que aspira ao presbitério e baixa suas guardas, preciso dizer para você, você corre um grande risco de ser desclassificado, do demônio roubar sua vocação,
Porque ele está na espreita, como diz lá na carta de Pedro, né? O demônio está como um leão a rugir ao nosso redor, esperando só uma brecha para abocanhar a nossa vocação. Então, esse tempo de pandemia é tempo de retomada, meus irmãos, da nossa vida em Deus, da nossa disciplina na oração. Mesmo na sua casa, sua mãe não vai reclamar se você rezar, não, meu irmão seminarista. Ela vai achar até bem, né? Até bom. Minha mãe sempre, quando me via em casa, quando eu ia de férias, rezando, ela achava bonito eu rezar e gostava. Você precisa também retomar a intimidade com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, o Santo Terço, as chamadas 5 pedrinhas, né? Que Nossa Senhora falou em Medjugorje, da experiência, como o padre falou no início aqui, da adoração, da oração do terço, uma das pedrinhas também, a Eucaristia também, o jejum. Quanto tempo, seminarista, você não faz um jejum? Ah, padre, eu estou em casa, também relaxei também nessa prática. Suicídio. Se você também não está vivendo essas práticas de oração, você está, podemos assim dizer, abrindo brechas para que o demônio roube a sua vocação. Outra pedrinha, né? Que Nossa Senhora fala em Medjugorje também. O contato com a palavra de Deus. Retome, meu irmão seminarista, a liturgia das horas, o ofício divino. Ali é a palavra de Deus. A lexão divina. Nós temos que nos abastecer dessas graças que a igreja nos oferece para lutarmos contra o demônio, lutar contra as forças do mal que São Bento lutava. Mas ele conseguia vencer porque o segredo desse homem era uma intimidade profunda com Deus, era um homem de profunda oração. Nós também somos chamados a isso, meus irmãos. Somos chamados a essa experiência. Você precisa viver essa experiência. A confissão sacramental. Você, seminarista, também tem a oportunidade, meu irmão seminarista, de ir também receber esse sacramento. Tem seu pároco, você tem acesso. É diferente dos nossos irmãos leigos. Você tem a oportunidade, você é um seminarista, você tem a oportunidade de visitar o padre lá, ajudá-lo, e busca a confissão. Também é outra pedra para você, outra pedrinha para você vencer os demônios que, hora ou outra, querem assaltar a minha, a sua vocação. Eu quero falar também para você, presbítero, quando eu falo para seminarista, também você, presbítero, que acompanha essa transmissão. Precisamos vigiar, porque o demônio está como um leão a rugir, como diz a carta de São Pedro. E você também, irmão sacerdote, você precisa também revestir-se da armadura de Deus, para que nós possamos resistir, meus irmãos, às investidas do demônio, como São Bento viveu, naquele célebre episódio, né, que dão veneno para São Bento. E naquele momento ali você vê como um homem de Deus é revestido pela sua graça, né? O veneno não faz nenhum mal a ele, porque ele está revestido da couraça da justiça, está revestido da graça de Deus, das armaduras de Deus. Você também, meu irmão, precisa viver também essa dinâmica. O Senhor está nos chamando isso, está nos exortando a retomar, a voltar às primeiras práticas. Como diz lá, nós vamos ver aqui em Apocalipse, né? No Evangelho de hoje, o versículo 25 diz assim: para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu Senhor. Então tá bom, está certo, Senhor. Então vamos ser como o meu Senhor, né? Como o meu Deus, como Jesus, mas também como meu fundador, porque ele diz assim: quem me segue
segue Jesus. Então eu vou segui-lo porque ele segue Jesus, né? Em uma das suas homilias, aqui na Canção Nova, ele falou um pouco dessa realidade que a gente está trabalhando aqui nessa homilia, dizendo assim numa homilia: meus irmãos, como nós precisamos de um advogado de defesa. Os ataques são muitos. O padre Jonas fala, o Monsenhor fala, os ataques são muitos. Pessoas de carne e osso que falam mal, caluniam e investem contra nós. Deixa eu dizer para você que também, nós lutamos também contra homens de carne e sangue que querem caluniar-nos. Quantas calúnias você já passou, irmão seminarista? Que falam mal de você, que investe contra você. O padre continua, Monsenhor Jonas, precisamos de um advogado de defesa, precisamos de um defensor. O Monsenhor fala assim, esse defensor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Paráclito, é o nosso advogado. Por isso você precisa pedir essa graça. Você precisa invocar o Espírito Santo e pedir, dizer para ele, ser o meu defensor, Espírito Santo, nos combates espirituais que você tem vivido. Continua o Monsenhor Jonas nessa homilia que ele fez aqui na Canção Nova, dizendo assim, além das pessoas humanas, há também um inimigo. E ele assim fala, o demônio que quer o nosso mal. Que quer o nosso mal. Satanás nos tenta, fala Monsenhor Jonas, e quer nos levar ao pecado, meu irmão seminarista. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, porque o demônio quer levar-nos ao pecado. Quantos de vocês, durante essa pandemia, caiu no pecado da pornografia, acessou sites pornográficos, viu também aquelas fotos também pornográficas, porque o demônio nos quer mal, seminarista. O padre Jonas fala, o demônio quer o nosso mal. Satanás nos tenta, fala o Monsenhor, e quer nos levar ao pecado. Nós temos que ser prudentes, como o Evangelho de ontem falou. Continua o Monsenhor Jonas. Sendo ele Espírito, não podemos contar apenas com as nossas forças. Olha o que o Monsenhor está dizendo. Sendo ele Espírito, não podemos contar apenas com as nossas forças. É preciso contar com as forças também espirituais. E o Monsenhor fala, e não há ninguém melhor que o Espírito Santo para ajudar você. Continua Monsenhor. Diante das tribulações, a nossa esperança é o Espírito Santo. O Senhor quer que aconteça, diz ele, para o Brasil, um novo Pentecostes. São palavras dele, um novo avivamento. Por mais incrível que pareça, a solução para o Brasil se chama derramamento do Espírito Santo. O padre fala, né, Monsenhor, se houver um avivamento entre nós, maravilhas vão acontecer. O Senhor quer. Se não houver um avivamento, as coisas continuarão como estão e caminharão até para pior. Mas se houver esse reavivar, o Brasil terá jeito. Precisamos nos abrir, o Monsenhor fala. O Senhor quer que a chama do Espírito Santo reavive dentro de cada um de nós. Assim como acontece em nossas vidas, na igreja e em todo o Brasil, para que utilizemos os dons. Continua ele. A Beata Helena Guerra, que está aqui na missa com a gente, uma relíquia da Beata Helena Guerra, o padre fala, o Monsenhor fala dela agora, está aqui presente a relíquia da Beata Helena Guerra, é apóstola do Espírito Santo. Ela, diz o Monsenhor Jonas, ousadamente escreveu diversas cartas ao Papa Leão XIII. E uma dessas coisas que ela foi dizer ao Santo Padre era que o Senhor queria que o século XX fosse consagrado ao Espírito Santo. E o pontífice fala, Monsenhor Jonas, assim o fez. E aí continua o Monsenhor dizendo, depois veio o pontificado de João 23, depois dessa consagração ao Espírito Santo, e nós sabemos como foi
Anos mais tarde veio a faculdade, a experiência do Kesey nos Estados Unidos. Começando nos Estados Unidos, depois na Europa, e foi se espalhando por todo o mundo. No Brasil chegou nos anos 70. Perceba, diz o Monsenhor, que o derramamento do Espírito Santo e o Concílio Vaticano II estão intimamente ligados. O Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo. E Monsenhor fala, e esse Espírito Santo agiu. E aqui, aí o padre traz a primeira leitura, né? Da vocação, né? A quem irei, Senhor? A quem irei? E aqui eu vou falar também o testemunho de um profeta também, que conta o testemunho dele nessa homilia, né? De profeta para profeta. E aqui eu faço um paralelo entre o profeta Isaías e Monsenhor Jonas Abib. E aqui ele conta o testemunho dele dizendo assim: aqui no Brasil, havia um padre que passou por uma crise, ele está contando. Inclusive deixou de rezar. Deus o inspirou e a única oração que ele fazia era do Espírito Santo. Esse padre era responsável por um grupo de jovens que também viviam uma crise. Certamente em decorrência da crise do padre, se ele não rezava, quem dirá aqueles jovens que acompanhavam eles? Certa vez, e assim são palavras deles, né, do Monsenhor, esse padrezinho convidou o padre Irineu Danelon, hoje cardeal, hoje bispo, né, para ir até aquele grupo e pregar sobre a ação do Espírito Santo na igreja. O padre responsável pelo grupo de jovens ficou encantado, pois nunca tinha visto aquelas passagens pelo prisma que o sacerdote amigo apontava. Foi então para a capela e disse a Jesus que era isso que ele queria. Ele desejava essa ação do Espírito Santo. Era isso que ele precisava. Depois de um tempo, houve um encontro com o padre Haroldo Hans, e ele não pôde dizer muita coisa, mas falou que era da renovação carismática católica, do batismo no Espírito Santo. E o padre Haroldo falava nesse encontro o que estava acontecendo no mundo a partir desses acontecimentos. E ao final, o padre Haroldo impôs as mãos sobre os sacerdotes e orou por cada um deles. Os que os outros sentiram, não sabemos. O padrezinho não sentiu nada na hora. Mas a partir daquela noite, sua vida não foi mais a mesma. Ele orou como nunca tinha orado antes. Tomou um gosto diferente pela palavra de Deus. E aqui ele diz, e esse padre era eu, Monsenhor Jonas Abib. Esse padre era eu. Olha que experiência, meu irmão, que o Monsenhor conta dele. Eu era um padre que não rezava. Eu era um padre que não rezava. Mas depois da experiência do batismo no Espírito Santo, olha o que o Senhor fez com esse profeta. Com o profeta Isaías. Que depois de uma experiência que o profeta viveu, uma experiência de Shekinah, porque ele, logo nessa passagem, ele tinha saído da glória de Deus, de uma manifestação, de uma Shekinah de Deus. Podemos dizer assim, de um avivamento, de um batismo no Espírito Santo. E ali recebe o envio. E ali recebe o envio de Deus. A quem iremos nós, Senhor? A quem irei? Meu irmão, o chamado que Deus fez para mim e para você é bem mais forte. É bem mais forte que eu e que você, meu irmão. É bem mais forte. A quem irei? Eis-me aqui. E nós vemos que depois dessa experiência que o profeta Isaías viveu, né? A experiência de uma Shekinah. Uma experiência de um batismo no Espírito Santo. Como o Monsenhor Jonas conta, que depois daquele dia, a vida dele deu uma guinada. Ele não foi mais o mesmo. Aquele padre que não rezava mais, começou a orar como nunca antes, fala ele, rezava. Como nunca antes. E olha o que é a Canção Nova hoje, através desse grande profeta.
podemos dizer assim, que é a renovação carismática hoje, a partir também desse homem de Deus que doou a sua vida também por essa corrente de graça. Olha, meus irmãos, o que o batismo no Espírito Santo pode fazer na vida de um homem. Mas também, eu perguntei a ele uma vez, padre, sentado com ele na mesa, por que nós que recebemos o batismo no Espírito Santo, no grupo de oração, muitas vezes arrefecemos? E ele disse para mim assim, meu filho, o batismo no Espírito Santo é uma experiência diária. Ele dizia, já estou esse tempo todo, como você sabe, eu oro em língua todos os dias. Eu peço o batismo no Espírito Santo todos os dias. E hoje eu sou carismático porque eu conservo essa experiência do batismo no Espírito Santo diariamente, cotidianamente. Ele até brincava. Eu rezo mais de 3 vezes em línguas. Momentos de manhã, de tarde, de noite. O segredo, meu irmão, é a vida realmente no Espírito. É Ele que vai dar santidade para você. Esse batismo que vai fazer com que você retome a sua vida de oração, retome a sua vida de confissão, de Eucaristia, de oração do texto, de amor a Nossa Senhora, do jejum. Essa graça eu quero pedir para mim e para você nessa celebração eucarística. De um novo Pentecostes, como dizia também o Padre Jonas nessa homilia, de um novo Pentecostes, de um avivamento na sua vocação, para que a gente possa viver essa experiência. E o Padre termina agora com essas palavras do presidente da RCC, o Vinícius, como moção da RCC do Brasil para esse triênio que nós estamos vivendo. Palavras dele. Hoje quero partilhar com você a moção, o direcionamento que o Senhor nos dá para esses 3 anos. Orando para saber o que o Senhor quer para a RCC, Ele me deu 3 verbos. Resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Falo Vinícius. Resgatar. Estamos no ano do resgate. Resgatar. Quando falamos em resgatar a identidade, primeiro nós precisamos falar um pouquinho do que é a nossa identidade. A identidade da renovação carismática é a vivência do batismo no Espírito Santo. Aquilo que o Monsenhor falou agora há pouco. Resgatar essa experiência com todas as suas consequências. Falo Vinícius. A identidade da renovação carismática é a vida no Espírito. Uma vida dirigida, uma vida lapidada, uma vida trabalhada, santificada. Olha, em padre, para chegar aqui no Ministério do Sacerdócio. Vocês sabem, né? Eu estava naquele acidente lá em Palmas, em Tocantins. Que a gente caiu numa ribanceira de quase 100 metros, né? Meus irmãos, quanta luta para chegar aqui no sacerdócio. Vocês não sabem. Quantos desafios. Quantos desafios. Quantas renúncias. Quantas lapidações. Nossa. Eu digo para você que a vida no Espírito também requer isso. Se você for conversar com os outros padres da renovação, o padre dito aí também. Para chegar no ministério ordenado, a gente olha, é lapidado, é trabalhado, é santificado. Eu pensei que ia acabar, padre, mas depois, quando passa, chega o sacerdócio, a lapidação continua. Continua, a batalha continua, tudo continua. Mas é impulsionada pelo Espírito Santo. Eu tenho aí um Senhor Jonas, ele fala que os cabelos brancos dele foi pela renovação carismática católica. Quanto apanhei, ele fala, né, no início, por causa dessa renovação carismática católica no Brasil. Mas ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende. E continua, né? Continua até hoje. Eu não sei, nunca vi um homem mais carismático como o nosso fundador. Que ama essa corrente de graça também. Tem um amor especial. Que maravilha. Continua o Vinícius, né? Dizendo assim. E quando falamos no verbo resgatar, o que vem à nossa mente é retomar, recuperar aquilo que eventualmente tenha ficado à margem, à beira do caminho. Somos convidados a retomar os reais propósitos de Deus,
para a renovação carismática católica e para a vida pessoal de cada carismático. O que você precisa resgatar na sua vida enquanto carismático hoje? Essa é a pergunta que ele faz. É o batismo no Espírito Santo? Ah, padre, eu pedi batismo no Espírito Santo só naquele dia no grupo de oração, depois, mas nunca pedi. É diário, vou dizer para você que é diário. Aprendi com o Padre Jonas. Esse batismo no Espírito Santo precisa ser diário. Senão você vai arrefecer, senão você vai deixar de ser carismático. Me desculpe. Senão você vai deixar de ser carismático. Porque a vida carismática é assim. É uma vida mergulhada no Espírito Santo. O que você precisa resgatar? Como está a sua vida de oração hoje? Meu irmão seminarista, meu irmão sacerdote. Como está? Essa é a pergunta do Vinícius. A sua intimidade com Deus. A sua vida de mergulho no Espírito Santo. Ele pergunta, como está? Como está? Continua ele. Deus nos convida a resgatarmos a nossa experiência de intimidade com Ele. Da leitura orante da palavra de Deus, aquilo que o padre falou das 5 pedrinhas, das práticas espirituais. Deus nos chama a retomar a vida no Espírito, a mergulharmos na nascente das águas e a sermos batizados no Espírito Santo para uma vida nova. Uma vida de conversão. Seminarista, você precisa. Sacerdote, uma vida de conversão, de busca de santidade. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus deseja para nós. Precisamos resgatar uma vida de santidade, uma vida que leve justamente a uma experiência de quem nós somos, carismático, mas homens que vivem e buscam a vida de conversão e santidade. Continua Vinícius, resgatemos a nossa carismaticidade, demos vazão ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer um novo na nossa vida, nos levar a águas mais profundas. Voltemos aos primeiro amor, como está dizendo Vinícius, que a tradução em Apocalipse fala que é voltar às melhores épocas da nossa vida com o Senhor. E você precisa, eu também. Voltar ao primeiro amor é isso. Voltar àqueles dias de graça que nós vivemos com o Senhor. Voltar ao primeiro amor. Voltemos, diz o Vinícius, voltemos ao primeiro amor. E ele vai terminando, né? Obrigado porque você tem lutado, né? E ele vai dizendo, né? Em Apocalipse 2, versículo 2 a 5, né? Nós lemos que o Senhor nos diz assim: obrigado porque você tem servido, porque você tem lutado pelo meu nome, porque você tem perseverado. Entretanto, eu tenho algo contra ti, que arrefeceste teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Meus irmãos, para resgatar nossa vida pessoal, de cada carismático, de você seminarista também carismático, é a volta ao primeiro amor. É voltar às nascentes das águas. É voltar àquele essencial na vida de um cristão, na vida de um carismático. Eu quero te convidar a resgatar a identidade da renovação carismática católica, para que o mundo seja batizado no Espírito através do seu testemunho. Que graça, meus irmãos! Que graça! E o padre agora termina, né, essa pregação dizendo assim: quanta luta, meu irmão, que nós vivemos. O padre agora teve a ordenação dele nesse tempo, né, de pandemia. Quanto sacrifício, né? Você, meu irmão seminarista, você, padre, sabe como é. A ordenação é uma festa, né, onde a gente chama os familiares, os amigos para participar. E na nossa ordenação aqui na Canção Nova, a gente não pôde estar, trazer presente também os nossos familiares, os nossos amigos, para dizer que a nossa vida é uma vida de renúncia, uma vida de entrega, de oferta a Deus. Para dizer para mim, para você, seminarista, que a nossa luta, justamente, não é contra só homens de carne e sangue, mas é contra forças espalhadas nos ares. Quero convidar você agora a rezar um pouco conosco, para encerrarmos esse momento. Pedimos essa graça desse novo Pentecostes. Aquilo que nós rezávamos. Vamos rezar, vamos pedir essa graça.
Vamos pedir esse derramamento da graça. Vamos implorar. Peça daí onde você está aquilo que nós desejamos, que esse renasce ser um novo Pentecoste vocacional, um reavivamento na sua vocação. Vai semear isso agora? Bora, vai. Vai dizendo agora desse desejo que você tem de retomar, de voltar ao primeiro amor, de voltar ao primitivo fervor, ao batismo genuíno do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-nos essa graça, Senhor. Atualiza a graça do batismo do Espírito Santo em nós, nessa Eucaristia. Nós desejamos, Senhor, essa graça. Sim, nós desejamos, Senhor, esse batismo genuíno do Espírito, Senhor. É condição de vida ou morte, Senhor, para a nossa vocação. Para que aconteça esse novo Pentecostes em nossas vocações. Vem, Senhor, e dá-nos essa graça. Esse novo Pentecostes, da atualização do batismo do Espírito Santo, do avivamento na sua vocação e na minha vocação. Peça essa graça. Reze, desejando, invocando a presença desse doce Espírito. Vem, Espírito de Deus. Realiza em nós nessa hora, como dizia Beata na guerra. Pentecostes não terminou. Pentecostes é hoje. Nós desejamos, vem, Espírito Santo. Dá-nos a graça de celebrarmos o Pentecostes, nessa Eucaristia. Vem, Santo Espírito. Nós desejamos, nós te invocamos. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Peça. Reze desejando. Reze pedindo. Vem, Espírito Santo. Te desejo, eu preciso nascer do alto, te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto, já quero fazer minha vontade, pois sei que nessa vida, beber daqui eu não escolho abandonar. Canta, seminarista. Eu não sei, mas sei que só em ti, vida nova eu terei. Então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Mais uma vez, então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Sim, Espírito Santo, sopra a tua graça, sopra esse novo Pentecostes, sobre esses irmãos seminaristas que estão assistindo agora, sobre esses sacerdotes. Sopra, Senhor, sopra, Espírito, sopra a tua graça. Reaviva as vocações. Reaviva, Espírito. Reaviva. Que seja um Pentecostes vocacional, verdadeiramente
em ti. Desperta! Desperta aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam cansados, tristes, abatidos. Sim, Espírito, nós desejamos dessa graça, desse avivamento espiritual. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Te desejo, eu preciso nascer do alto, te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto, te procuro. Te desejo, eu preciso nascer do alto, te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto, já não quero mais fazer, já não quero mais. Fazer minha vontade, você me peça a vida, viver que eu amo, escolha abandonar. Foi sempre só em ti, vida nova é então sopra sobre a minha vida, eu sou de vida, Espírito de Deus, sopra sobre a minha vida, então sopra sobre a minha vida, eu sou de vida, Espírito de Deus. Oh, 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 oh. E o Senhor, nessa tarde, Ele vem tocando a muitos seminaristas no sentido da obediência. O que Deus trazia ao meu coração nesta oração é que no seu seminário, muitas vezes, você se sente sozinho, porque às vezes você não tem um grupo de oração dentro do seu seminário, você não consegue viver essa experiência de Pentecostes de forma comunitária, como no Renasce nós temos trazido tanto. Mas cantando esta canção que nós estamos cantando aqui, o Senhor está dizendo a você que é pelo caminho da renúncia, que é pelo caminho da cruz que o Senhor vai te formar. Então seja obediente. Se for preciso silenciar, silencie. Porque o Senhor te dará vitória ao final de tudo. Este é um tempo em que o Senhor quer formar, e a muitos o Senhor permite que seja desta forma. Como o Padre Jonas dizia no testemunho aqui, do Padre Charles, a experiência de Pentecostes é diária. Então você pode orar em línguas mesmo só, na sua oração pessoal, no seu quarto, no silêncio, num cantinho, em algum local, em que não seja, que tenha que ser discreto. Se hoje é isso que o Senhor te pede, acolha isso, mas não seja rebelde, meu irmão. Seja obediente, obediente. A obediência gera santidade. Todas essas práticas espirituais que o Padre Charles trouxe nesta homilia, até mesmo testemunhando aquilo que nós membros da comunidade vivemos, mas que muitas delas são práticas que todos nós precisamos viver. Essas 5 pedrinhas, mas de forma muito especial, a oração da igreja, que é pedido para que os seminaristas já vão rezando, e nós como padres que fizemos a promessa. Vamos viver a espiritualidade que própria
própria da vocação sacerdotal, sim, mas também bebidos dessa graça de Pentecostes. Pentecostes é conversão do nosso coração. Pentecostes é mudança de vida, é transformação. A graça dos dons, a graça dos dons espirituais é consequência também da nossa conversão, meus irmãos. Não existe batismo do Espírito Santo sem conversão. Não existe batismo do Espírito Santo sem mudança, sem transformação. Por isso nós pedimos nesta tarde que o nosso coração seja renovado, que o nosso coração seja transformado e que possamos voltar ao primeiro amor. Toda essa semana a liturgia da palavra nos trouxe as primeiras leituras para que Israel voltasse. Volta, Israel, volta para a fidelidade ao teu Senhor. Volta, Israel, ao Senhor te dizendo. Desde o início dessa Santa Missa, a palavra desistência vinha ao meu coração. Pessoas que se sentiam indignas da vocação, que se sentiam indignas do chamado que o Senhor fez. E o Senhor nesta tarde está tocando. O Senhor nesta tarde está te concedendo essa graça, te devolver esta dignidade que é Ele quem está te dando, meu irmão. Muitos seminaristas que se olhavam, vendo a sua fraqueza, mas não viam a maior graça de Deus nesta eleição. O Senhor também tocando a muitos sacerdotes que estavam cansados, sacerdotes desanimados, até mesmo nesse tempo de pandemia, em que muitas vezes as missas presenciais ainda não voltaram, um vazio. Nós pedimos agora, Senhor, nesta graça de estarmos unidos em tantos locais. Senhor, toma cada um de nós agora, mais uma vez, seminaristas, sacerdotes, todo o sentimento de solidão que tomou conta de muitos sacerdotes neste tempo. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora ressurreição sobre cada seminarista, sobre cada sacerdote que reza conosco neste momento. É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem nos devolve a sua dignidade, a eleição, nos confirma nesta tarde. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito Santo de Deus, vem nos curando, vem nos libertando, vem nos restaurando nesta tarde. Quando o Padre Gini ia orando, se mostrava um seminarista que estava acompanhando, já tinha decidido em sair do seminário. As suas coisas estavam lá no seminário, mas você conversou com sua mãe, dizendo que não é mais voltar. Meu irmão seminarista, essa é a Eucaristia. O Senhor te chama novamente. Te chama novamente. Você está aí, de joelhos, chorando, porque você está sentindo justamente como o profeta Isaías, de lábios impuros. Meus irmãos, e você, meu irmão seminarista, quem põe agora a purificação em você é o próprio Jesus, o poder que tira o pecado do mundo. Faz uma boa confissão, meu irmão seminarista, e retome a sua vocação, retome o seu chamado. Retome o seu chamado. Não desista, como o padre dizia, o Padre Gino, não desista. Porque o Senhor coloca no meu coração que Ele está realizando um batismo de conversão na vida dos seminaristas, dos padres que nos acompanham. Vocês dando essa prevenção, essa olhando para si, tendo vergonha de si mesmo, e até mesmo disso, pois se percebendo que fora do seminário você não estava mais a santidade. Isso foi te envergonhando, tem te envergonhado. Você tem tido vergonha até de se confessar, você não tem coragem de tirar do lado.
Mas meu irmão tem a coragem de romper com essa vergonha e não vem de Deus e se avira essa vida nova, esse espaço de conversão. O lugar que te disse não é voltando atrás que você vai reencontrar o caminho da santidade, mas eu não sei onde quem envia. Te quer santo. É aí o lugar que o Senhor escolheu para que você se santifique. Por isso, não desista, pelo contrário, lance fora do medo, toda vergonha. Seja alcançado agora pelo amor de Deus que te resgata e que te chame ao mundo, te envia. Receba agora, pelo poder do Espírito, este envio. Então, sopra sobre a vida. Então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, eu sopro de vida, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.